Senhores vereadores, agora posso usar a tribuna de forma definitiva, esse meu espaço. Senhor presidente, primeiro, não posso deixar também de registrar o dia do professor. A minha esposa é professora e, uma vez, nós acompanhamos o senador Cristóvão Buarque, o vereador Marcos Cunha, o vereador Anselmo, na cidade de Pelotas, e Cristóvão disse que nós tínhamos que fazer uma revolução hoje na educação para nós termos um reflexo daqui a 20 ou 30 anos, para ter uma educação de qualidade. Eu vivencio dia a dia, diário, em a questão da educação dentro de casa com a minha esposa. Parabéns a todos os professores, não sei se é dia de comemorar, mas é um dia de fazer uma reflexão, refletir, pensar sobre a educação em todas as esferas do nosso país. Mas o tema que eu quero falar, não sei se vou ter o tempo suficiente, mas quero começar a abordar. Saiu na Constituição, na nossa Constituição, os bens públicos não são adquiridos por uso capião. Os bens públicos são insuscetíveis de uso capião. Mas saiu uma decisão da Justiça Estadual Mineira, reconhece uso capião de bens públicos. Essa decisão me chamou a atenção, professor Marcos Cunha, de Direito, e nós, de Direito Civil, me chamou a atenção, Marcos. A decisão pioneira da comarca de Coronel Fabriciano foi proferida pelo juiz titular da Vara da Fazenda Pública, ocasião que julgou improcedente ação movida pelo Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, que pretendia despejar várias famílias de servidores e ex-servidores do próprio órgão, ali residentes, e que ocupam, por parte, 36 mil metros quadrados de área pública, situada às margens da BR-381 do município Antônio Dias. Desde a construção da rodovia, ocorrida há mais de 30 anos, reconheceu o direito dos moradores ao uso capião. Defendeu a tese, não pelo artigo da uso capião, que é insuscetível da ação de uso capião, mas o advogado dessas famílias, que ocupam há 30 anos, sustentou com sucesso a tese no sentido que a absoluta impossibilidade de uso capião sobre bens públicos era equivocada pela tese do advogado, que deve ser relativizada sempre que ofender o princípio constitucional da função social da propriedade. É uma outra tese constitucional. Eu trouxe esse debate na tribuna, eu queria fazer um debate, esse no primeiro nas grandes comunicações, agora estamos nas pequenas, tem 5 minutos, pouco tempo, mas eu queria fazer o debate, não para fazer a defesa dessa ação de uso capião, não para fazer a defesa dessa decisão, mas para fazer o debate o desleixo dos bens públicos, o descaso com os bens públicos, tanto do nosso município, do Estado, da União. Foi o Estado de Minas Gerais. O descaso, que tem várias e várias famílias, tem vários vereadores que defendem a pauta da regularização fundiária, mas eu procuro fazer a defesa com a tese aqui dessa, não para fazer que nós possamos, agora com base nessa decisão, entrar com ações de uso capião sobre os bens públicos. Não é esse o foco que eu quero levantar, mas que nós temos que começar a pensar a respeito a forma como estão nossos bens públicos na nossa cidade. A forma como está é um incentivo, se prevalecer, e essa tese e essa decisão, ao incentivo a invasões
dessas áreas públicas. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero provocar esse debate e dizer que os bens públicos e a tese do advogado, como houve o princípio constitucional sobre a função social da propriedade. E tem que ser discutida essa questão da função social da propriedade sobre muitos bens da nossa cidade. Até tem questão tributária. A utilização dos bens públicos de uso comum do nosso povo, os bens públicos de uso comum, como as praças, como as ruas, os rios, as estradas, bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, são bens de todos, são bens comuns por todos para utilizar de forma livre, sem necessidade de autorização ou de licença de qualquer autoridade pública. São bens públicos, sem a necessidade de utilização de qualquer autoridade pública. Mas esses bens não podem ser alienados. Esses bens são insuscetíveis de ação de uso capião. São insuscetíveis de alienação. São imprescritíveis. São teses. São questões que estão correndo no nosso poder judiciário. Decisões sobre os bens públicos. E nós temos que tomar todo cuidado. E por isso que eu sou a favor da regularização fundiária, e tem regularização fundiária sobre bens públicos, e tem que ser feito a regularização, mas tem que ser encaminhado para a Câmara um processo de desafetação dessas áreas. Tem que desafetar a área para poder regularizar. E tem muitas áreas que têm que ser desafetadas. Na Vila Princesa, um espaço público na rua Avenida Dom Antônio Zátara, estão morando lá há 30, 40 anos as famílias. Mas tem um procedimento legal, que é o processo da desafetação da área, que tem que vir aqui para a Câmara, tem que ser aprovado pelos vereadores. Então, para concluir, presidente, esse tema, eu não poderia deixar, já faz desde 4 de setembro, essa decisão que saiu nos jornais, e não poderia deixar de fazer esse debate aqui nessa tribuna, na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado.